Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler do verso 6 a 11. Atos 1, 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Atos 1, 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Irmãos, eu quero aqui destacar o verso 8 do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria e até os confins da terra. O título aqui, para que estejamos trabalhando aqui nesse texto, Testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Compartilhando com os outros o meu Senhor Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo, o meu bom pastor, o meu amigo Jesus, o meu conselheiro. Tudo aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, nós compartilhando com os outros, ou seja, testemunhas de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Quem disse então essas palavras desse verso 8? Jesus Cristo, como vemos no texto. A quem Jesus disse essas palavras? Aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores. O que os seus discípulos iriam receber? Poder. Quem daria esse poder? O Espírito Santo. Quando iriam receber esse poder? Quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Receber poder, para quê, diz o texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que eles iriam receber poder? E sereis minhas testemunhas, para sermos testemunhas de Jesus, para testemunhar. Testemunhar aonde? Ele diz ali, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqui, ali e em todos os lugares. Até quando devemos testemunhar? O Senhor Jesus ressurreto, ali aparece aos seus discípulos e diz essas palavras, e depois ele vai para Deus Pai. E o texto, verso 11, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, nós somos testemunhas de Jesus, vamos testemunhar sobre Jesus em todos os lugares até Jesus voltar. Ou até eu me encontrar com Jesus depois da minha morte. Testemunhas de Jesus. Então, você que me ouve, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você entendeu a sua situação como pecador e como pecador a sua situação eterna de condenação eterna,
se arrependeu dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, única e exclusivamente nele, tudo isso por causa da graça e do amor de Jesus Cristo por você. Se você crê nisso e entende tudo isso, e isso faz parte da tua vida hoje, então, como nos diz Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você entende isso e crê nisso, então eu digo para você, você é uma testemunha de Jesus. Todos os seus discípulos verdadeiros que nasceram de novo são testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O que é testemunhar? Testemunhar, dar testemunho acerca de algo ou de alguém, servir de testemunha, declarar ter visto, ouvido ou conhecido, testificar, confirmar, comprovar, manifestar, revelar. Então é dar testemunha, testemunhar, né? Testemunha, o que é uma testemunha? É a pessoa que viu ou ouviu alguma coisa, ou que é chamada a depor sobre aquilo que ouviu e viu. Atesta a verdade de um fato, prova, é um testemunho, é uma testemunha. E o testemunho em si é a declaração de uma testemunha, o depoimento, a prova da testemunha. Então, uma testemunha é uma pessoa que diz saber que algo é certo. Em um tribunal, o homem não pode dar evidências de algo que não conhece pessoalmente, não presenciou. Será que uma testemunha diante de um tribunal, ela diria ali, eu penso que, eu acho que? Não, uma testemunha, ela iria dizer, eu sei que, eu vi, eu ouvi isso. E quando a gente vai ler em primeira carta de João, o apóstolo João, que esteve com o Senhor Jesus Cristo, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, conviveu com o Senhor Jesus Cristo, observe o que ele diz. O que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta aos crentes. E vô-la anunciamos. Então ele é testemunha de Cristo. Ele esteve, viu, apalpou, aprendeu, esteve com o Senhor Jesus Cristo, e então ele diz agora, nós somos testemunha e anunciamos a vós a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo João, então, ele era uma testemunha de Jesus Cristo e dava testemunho de Jesus Cristo. E em grego, a palavra testemunha é a mesma palavra para mártir, né? Então, um mártir é a mesma palavra, martis. Uma testemunha devia estar disposta a converter-se em mártir. Ser uma testemunha significa ser fiel a qualquer custo, seja qual for o custo mesmo da própria vida. Então a minha pergunta é, você é uma testemunha de quem? Do que? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, se eu sou crente, creio no Senhor Jesus Cristo, eu preciso entender que eu sou uma testemunha. Jesus disse a seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Quer queira, você queira ou quer não queira, se você crê no Senhor e é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você é uma testemunha do Senhor. Muito bem. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse o que estava aprendendo, para que
para que esses pudessem passar o conhecimento a outros. Ele diz lá na segunda carta a Timóteo: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, uma testemunha passando para outra testemunha passando para outra testemunha. O apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado segundo as Escrituras. Ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu, o que ele recebeu, agora ele é testemunha, ele transmite, ele passa. O que eu, antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi. Então, eu recebi a Jesus Cristo, eu recebi a salvação, e agora eu sou testemunha e vos entrego o que eu recebi. Sermos testemunhas, testemunhar é o cumprimento também da grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse Jesus: eis, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu pregar o Evangelho, eu manifestar Jesus Cristo através da minha vida, eu como testemunha, é o cumprimento da grande comissão ali em Mateus 28. Então está nos planos de Deus que os nascidos de novo, os regenerados pelo Espírito Santo, cresçam em Cristo, desenvolvam-se espiritualmente e sejam testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Eis e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma outra pergunta para respondermos sobre testemunhas do Senhor Jesus Cristo é: qual é o propósito do testemunho? Qual é o propósito do testemunho? O propósito do testemunho, podemos aí, alguns propósitos. Primeiro, a salvação dos perdidos. Quando você testemunha, você proclama o Evangelho, um dos propósitos é que os pecadores se arrependam e venham a Cristo. Provérbios 11:30 diz assim: o que ganha almas é sábio. A restauração, outro propósito é a restauração dos desviados. Então não é só para evangelizar aos perdidos, não. Vários irmãos estão desanimados, desviados, e também o seu testemunho, você sendo testemunha de Cristo, você vai aí atingir um outro propósito da restauração dos desviados. O apóstolo Paulo em Gálatas diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Então, pressupõe aí que eu, como testemunha de Jesus Cristo, seja espiritual. Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Salvação dos perdidos, restauração dos desviados, edificação dos crentes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação da igreja, um dos outros. Então, quando eu sou uma testemunha de Jesus Cristo, entre os irmãos, automaticamente eu também estou edificando os crentes, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por último, um outro propósito de sermos testemunhas é a glorificação de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, o Senhor nos ensina: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a Deus pelas suas boas obras. Ou seja, quando nós estamos, através da nossa vida, sendo testemunhas de Cristo, no falar e no proceder, nós estamos brilhando. E essa luz que brilha deve glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, lembrando, testemunha é uma pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu e ouviu. Testemunhar é falar, contar, manifestar, expressar, revelar, demonstrar, confirmar aquilo que viu e ouviu, as suas experiências. Testemunhamos com a nossa vida,
contando o que Cristo fez em minha vida, o que está fazendo, mostrando na minha vida quem é Cristo e através da minha vida quem Ele é, o que Ele fez e o que está fazendo. Então nós testemunhamos pela nossa vida. Vou ler aqui alguns textos. 1 Timóteo 4,12 diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na firmeza e na pureza. Torna-te padrão, torna-te modelo dos fiéis. Então a testemunha, Paulo falando a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Então nós, como padrão dos fiéis, em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São tantas coisas internas e externas, mas essas internas também que se mostram através da nossa vida. Quando a gente testemunha, a gente é testemunha de Cristo, do amor de Cristo por nós, então nós expressamos esse amor. A nossa fé mostra a nossa esperança, as nossas decisões, a santidade e através da palavra. Em Mateus 5, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o verdadeiro testemunho vai além de meras palavras, né? Eu posso testemunhar e devo testemunhar sobre quem é Jesus Cristo, mas o verdadeiro testemunho, sereis minhas testemunhas. O verdadeiro testemunho vai além de meras palavras. Quer queira, quer não, você está o tempo todo dando testemunho de quem você é, em quem você crê, no que você crê. Então, quer queira ou quer não, você está todo o tempo da tua vida dando testemunho para a sua esposa, dando testemunho para o seu marido, dando testemunho para os seus filhos, para os seus familiares, para a sua igreja, para os seus vizinhos. O tempo todo você está dando testemunho. Seja um bom testemunho ou seja um mau testemunho. E como discípulos de Cristo, temos que entender que eu sou testemunha de Cristo. E sereis minhas testemunhas. Então, você é um testemunho vivo da sua fé, do que você crê. É interessante aqui que em Mateus 12, Jesus vai dizer para os fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aplicando isso daí para nossas vidas, como testemunhas de Cristo, o que está cheio no meu coração? Né? Então, eu posso dar um mau testemunho, mas isso reflete do que está cheio o meu coração. Então, eu posso falar coisas que não agradam, que Jesus não falaria. Eu posso tomar decisões que Jesus não tomaria. Eu posso fazer coisas que Jesus não faria. Então, nesse sentido, é um mau testemunho. Mas o desejo é que sejamos boas testemunhas. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos maus. E como somos do Senhor e vivemos para a glória do Senhor, o desejo de Deus e o ensino das Escrituras é que sejamos boas testemunhas, imitando o Senhor Jesus Cristo. Como tenho sido como testemunha de Cristo? Então, uma pergunta a fazer para que venhamos a pensar e a refletir como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante disso, como testemunhas do Senhor, a nossa mente, o nosso coração devem estar cheios da palavra de Deus, para sermos boas testemunhas do Senhor. Por exemplo, o Salmo 119, verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Pergunta. Observando segundo a tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Né? De que maneira nós, como testemunhas de Jesus Cristo, podemos continuar a sermos boas testemunhas? Observando segundo a palavra.
Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, eu, como testemunha de Cristo, o meu desejo precisa ser boas testemunhas de Cristo. E aí, então, nesse sentido, eu preciso entender que eu preciso estudar a palavra, guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Quando Jesus declarou que você é sal da terra e luz do mundo, Ele tinha em vista o testemunho que você deve dar ao mundo, deve dar às pessoas, deve dar a começar dentro da igreja, lógico, entre os irmãos, mas não só entre os irmãos, no mundo, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, diante disso, sendo sal e luz deste mundo, qual é o efeito do sal? Para que ele serve? O que ele realmente faz? Qual é o efeito da luz? Para que ela serve? E o que ela realmente faz? Sabemos as propriedades, o efeito, o objetivo, o propósito do sal de preservar, de dar sabor, da luz, de abrir o caminho, iluminar o caminho, de ser guia. Então, não somente devemos saber isso, mas devemos, então, através dessa ilustração que Jesus nos dá, nós devemos ser como o sal neste mundo. E devemos ser como a luz neste mundo. E mais para frente, concluindo esse ponto que Jesus trabalha em Mateus capítulo 5, é o texto que já lemos. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam. Então, nesse sentido, eu, como testemunha do Senhor Jesus Cristo, é por meio das minhas palavras, sim, proclamar a Jesus Cristo, proclamar a salvação, mas o meu viver também vai falar. E alguém já escreveu que quando o viver de uma pessoa ela é bom, né? Está imitando realmente a Jesus Cristo, o viver dela apaga as palavras. Só o viver ele vai falar. Só o viver ele vai falar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Por que sua vida deve ser um testemunho? Da mesma forma que Jesus é a luz do mundo, como nos diz João capítulo 8, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Olha, quem me segue não andará em trevas, os meus seguidores, os meus discípulos, vós sois minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas, meus seguidores. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, não tem como um seguidor de Jesus não ser luz. Ele é luz. A questão é quanto essa luz está brilhando. Quanto essa luz está brilhando. Você deve tornar-se a luz do mundo. Tornar-se a luz do mundo. Viver a Jesus. Representar a Jesus. Ser testemunha de Jesus. Com a sua vida. Com a sua vida. Um outro ponto aqui, sobre testemunho, testemunhe com a Bíblia. Testemunhe com a Bíblia. O Salmo 119, 46 diz, também falarei dos teus testemunhos, e aí está se referindo à palavra de Deus, à lei de Deus. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Então, como testemunhas da verdade, a verdade é a palavra de Deus é a verdade. Devemos conhecer a verdade, devemos crer na verdade, toda a verdade. Viver a verdade, viver a palavra, obedecer a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder está na palavra de Deus e não em você. O Espírito de Deus
usa a palavra de Deus para convencer o pecador, para fazer a sua vontade. Efésios capítulo 6 nos diz: espada do Espírito é a palavra de Deus. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então o poder está na palavra de Deus, e o Espírito Santo usa a espada, a palavra de Deus, para que os pensamentos e propósitos dos corações sejam revelados, para que pecadores entendam-se como pecadores e busquem o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para convencer o homem do pecado e para revelar Jesus Cristo. A palavra de Deus, o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Por isso, testemunhe com a palavra de Deus. Então, por isso que eu tenho que encher o meu coração da palavra de Deus. Por isso que é importante eu estudar a palavra de Deus, entender conceitos da palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. Na Índia, através do trabalho missionário, por meio da educação, um jovem de 14 anos, filho de uma família rica e influente, tendo uma religião rígida, que via o cristianismo como uma maldição, esse jovem de 14 anos se converteu a Cristo. Seu pai, um dos líderes da comunidade e líder também da religião, tentou de tudo, ameaças, maus tratos, para que o filho deixasse a sua fé, mas não conseguiu convencer o seu filho a deixar a Cristo. Enfurecido, o pai levou os missionários, aqueles missionários que foram para lá, inclusive, o livro diz que eram missionários presbiterianos, que ali fizeram uma escola, e essa escola, o texto que eles usavam, base, era o Novo Testamento. E aqueles missionários, então, estavam ali, abriram aquela escola e estavam ensinando, e aquele pai, então, viu o filho se convertendo ao cristianismo, a Jesus, fez de tudo que ele podia, não conseguiu, pegou, então, decidiu levar os missionários a julgamento. Diante ali da sua religião, que era muito rígida, levou os missionários a julgamento. No dia em que a causa foi julgada, uma multidão estava em torno dos réus, dos missionários e do denunciante, o pai daquele rapaz. O pai do rapaz trouxe ali argumentos acusando os missionários da conversão do seu filho. Eles persuadiram meu filho, eles isso, ele aquilo, tal. O rapaz, o filho, foi chamado a depor. Tinha com ele um Novo Testamento na mão. Vinha ele pálido e abatido, mas ele vinha com firmeza. O juiz perguntou se era verdadeira as acusações de seu pai. E ele disse: não. Não é por causa dos missionários que eu creio em Cristo. Podem soltá-los. O jovem ergueu a sua mão com aquele Novo Testamento em sua mão e disse: é pela leitura deste livro. O pai cerrou os dentes de ódio e ficou enfurecido. Absolvidos ali os missionários, segurou o braço do seu filho e, sem pronunciar nenhuma palavra, o levou para sua casa. Trancou-o num quarto em casa e, na hora da refeição, lançou aquele alimento para o seu filho. O filho baixou-se, comeu. Minutos depois, sentiu no estômago uma dor violenta e, um tempo mais tarde, estava morto. Ele foi envenenado pelo seu pai.
Muito bem. Testemunho ali desse adolescente, né? 14 anos, que creu no Senhor Jesus Cristo. Creu no Senhor Jesus Cristo. E ele ali, na hora de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, está aqui a prova, foi esse livro. O testemunho da sua fé e o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, que convenceu aquele adolescente. E aí, ele sabia de algumas consequências que viria para a vida dele. Use a Bíblia para falar do amor de Deus. Diz, primeira carta de João, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, sermos testemunhas dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Use a Bíblia para falar do amor de Deus, para falar de Cristo. Use a Bíblia para mostrar ao pecador a necessidade que ele tem de um Salvador. A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Use a Bíblia para falar do amor de Deus. Use a Bíblia para mostrar ao pecador a necessidade do Salvador Jesus Cristo. Use a Bíblia para apresentar Jesus como o único Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, segundo lemos em Atos 1:8, você não está sozinho nessa missão. Conte sempre com a ajuda do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, disse Jesus. O Espírito Santo é ele que convence o mundo de pecado. Diz a palavra de Deus, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, é que pode levar o pecador a Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nada é melhor do que Jesus. Testemunhe de Jesus, testemunhe com sua vida, testemunhe com a Bíblia. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa no Japão, e eu imprimia textos bíblicos e colava na geladeira ali do refeitório, com a intenção de que pessoas fossem ali e a palavra de Deus pudesse falar com elas. Um dia, de manhã, eu levava as pessoas para trabalhar e uma pessoa falou que queria conversar comigo e se eu poderia ajudar. Eu falei, então depois do serviço a gente conversa. E aí depois do serviço eu fui procurar essa pessoa, qual é a questão? Aí a pessoa disse assim, eu tinha uma questão que eu ia conversar com você, mas eu li aquilo que você colou na geladeira e aquilo foi a resposta. Era a palavra de Deus. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala sobre a palavra de Deus, as pessoas depois dizem, mas que paz, que direção, que verdade, porque ela é verdade. Nós precisamos crer na palavra de Deus e proclamar, sermos testemunhas de Cristo com a palavra de Deus. Um exemplo também de você ser testemunha de Cristo é você falar o que Cristo fez por você. É você, aquela paz, o perdão, a culpa que você já não tem mais, as ansiedades que você tem lançado para Ele e Ele tem te curado de várias doenças
emocionais, psicológicas e até físicas. É compartilhar com as pessoas o que Cristo, a manifestação do Senhor na sua vida. Lá em João capítulo 4, vemos a história da mulher ali do poço. Em João 4, 28, diz o texto: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Salvador, o Cristo, o Messias? E João 4,39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher. Ela simplesmente, ali na conversa com Jesus, Jesus se revelando a ela, e ela vai até a sua aldeia e simplesmente diz o que Jesus Cristo estava fez naqueles poucos minutos do encontro dela com Jesus. E diz ali então: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Em João capítulo 9, aquele cego de nascença que Jesus curou, depois vem os fariseus criticando a cura daquele cego de nascença. E aí no verso 10, João 9, verso 10 e 11, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Os fariseus perguntando por aquele que era cego e ali passou a ver. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. João 9, 32 e 38 a 38. Desde que há mundo, disse, porque ele foi interrogado novamente pelos fariseus, e ele respondendo aos fariseus: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito, disse aquele que foi curado. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Os fariseus o expulsaram. Mas aquele rapaz cego de nascença, antes disso, os fariseus tinham perguntado a seus pais: é este mesmo? Ele era cego mesmo? E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disse aos fariseus: pergunta a ele já tem idade. Então foram e perguntaram a ele. E ele disse: eu fui curado sim, por esse Jesus. E ele já estava dizendo: e ele para mim é Deus, porque só Deus pode fazer isso. E ele foi expulso, porque testemunhou do que Jesus Cristo fez na sua vida. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Nós devemos orar para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos orar pelas pessoas que ouvirão a palavra de Deus. Nós devemos orar para ter e estudar a palavra de Deus, para ter em nossos corações a palavra de Deus e sermos sinceros e fiéis e compartilharmos como testemunhas do Senhor Jesus Cristo tudo que Ele tem feito em nossas vidas, com coragem. E sabemos, na dependência e no poder do Espírito Santo, quem está conosco e em nome de quem somos testemunhas e de quem somos testemunhas. Você foi salvo para testemunhar de Jesus. Você deve testemunhar de Cristo com a tua palavra e com a tua vida, com o teu modo de vida. E você deve testemunhar usando a palavra de Deus. E eu termino aqui com outra ilustração.
Certa vez, também de um indiano. Certa vez, um indiano de família nobre converteu-se na sua adolescência ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho. Depois de ter sido batizado com 16 anos, foi deserdado pelos seus pais e pressionado a deixar o cristianismo. Rejeitado pela família, manteve sua fé e seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. O seu nome era Sadhu Sundar Singh. Sundar abandonaria este nome glorioso para adotar o de Sundar Cão, porque a palavra Sikh, que é o nome da religião deles, significava leão. Então, abandonar a sua religião e aceitar a Cristo, aceitar a religião de Cristo, equivalia a transformar-se de leão a um cachorro. Então ele seria e foi ali considerado agora como um cão, a princípio pela sua família. E diz ele: eu me lembro da noite em que fui expulso de casa. A primeira noite passei-a no relento, sob uma árvore. Nunca me havia acontecido isso. Não estava acostumado à vida sem conforto. Pus-me a pensar. Até hoje eu vivi no luxo de minha casa. Agora aqui estou tremendo de frio, com fome e sede, sem abrigo. Ali fiquei a noite toda. Mas lembro-me da alegria maravilhosa que sentia e da paz de alma que nunca senti na minha religião. Na minha religião. Ou como leão, né? Sikh, como leão. Foi então abandonado pela família e amigos. Dirigiu todas as suas forças para um só objetivo: ser testemunha de Cristo, pregar o Evangelho. Tornou-se um evangelista. Enfrentou todos os tipos de sofrimento, mas sempre com o firme propósito de testemunhar de Jesus àqueles que nunca ouviram falar dele, de levar as boas novas da salvação aos pecadores. Caminhava sempre sozinho, deixando as marcas de sangue de seus pés descalços e feridos. Pregou em vários países. Certa vez, em uma visita a uma família, foi anunciado pela empregada como uma pessoa que parecia com Jesus. As crianças da região o identificavam como sendo Jesus. No dia 31 de abril de 1929, foi visto pela última vez e desapareceu sem deixar sinal. Essa história está no livro, eu comecei a ler essa semana, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. A história do homem que se parecia com Jesus Cristo. Foi testemunha do Senhor Jesus Cristo. Sundar, esse que eu acabei de ler aqui agora, sobre uma parte do testemunho da sua vida, o apóstolo dos pés sangrentos, esse rapaz aqui que se converteu foi batizado aos 16 anos, esse rapaz aqui, ele ingressou na mesma escola daqueles missionários, junto com aquele rapaz que eu citei agora antes, que foi morto pelo pai, porque cria em Cristo e foi testemunha do Senhor Jesus Cristo. Os dois, jovens de 14 anos, ingressaram naquela escola daqueles missionários que estavam lá. Você foi salvo para testemunhar. Você deve testemunhar de Cristo, o que Cristo tem feito fez e que tem feito na sua vida e da sua esperança em Cristo. E você deve testemunhar do seu modo de vida, pelo seu modo de vida, não só com palavras, mas com a sua vida.
e você deve testemunhar usando a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A minha oração é que você seja testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo, contando com o poder do Espírito Santo, em qualquer lugar e em todos os lugares, e até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até o seu encontro glorioso com Ele. Seja testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. E você que não crê no Senhor Jesus Cristo, não está na sua religiosidade, na sua incredulidade, creia no Senhor Jesus Cristo. Se a palavra de Deus está falando com você, hoje, não endureça o seu coração. Se humilhe a Ele. Se humilhe ao Senhor. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, se você está vendo a salvação em Cristo, se Jesus ressuscitou para que você te ressuscitou para que você veja que a salvação é por meio de Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e saiba que, assim como aquele jovem foi morto, talvez você não passe por isso, mas talvez você seja rejeitado pela sua família, pela cultura religiosa do seu país, dos seus familiares, pelas essas tradições malignas, e não tenha medo. Conte e creia no Senhor Jesus Cristo, e conte com o poder dele, com o amor dele, e conte com as promessas dele. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Vamos orar? Senhor Deus, a todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que saibam que são testemunhas do Senhor Jesus Cristo e tenham o Espírito Santo com eles, tenham a poderosa palavra do Senhor com eles, que eles possam se encher destes poderes e serem testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo, testemunhas da verdade. A tua palavra é a verdade, o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Pai, cuida, Senhor Deus, do nosso coração, e que nós, Pai, sejamos boas testemunhas do Senhor. E Pai, aquele que está ouvindo esta palavra, Pai, está na sua religiosidade, nas suas ansiedades, nas suas culpas, nos seus medos, Pai, tem misericórdia. Revele-se, Senhor Deus. Revele-se, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, dê um novo nascimento para a liberdade em Cristo, para que sejam também testemunhas do Senhor. Usa, Senhor Deus, nossas vidas. Que a Igreja Betel seja testemunha fiel de Cristo no bairro, na cidade, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e sempre.